Prezados irmãos, boa noite a todos. Ficou na última poltrona ali alguns livros para doação. Então, ao sair, aqueles que quiserem, que são os livros mais velhos, mas que estão em condições de leitura. Então, aqueles que quiserem pegar, são gratuitos ali, podem pegar e depois que lerem, podem repassar a outras pessoas. Lembrando então dos nossos grupos de estudo da casa, nas terças e sábados, e da evangelização infantil também aos sábados. Pedimos aos irmãos a gentileza de desligarem os celulares ou colocarem no modo silencioso. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual, Allan Kardec, e à espiritualidade trabalhadora da casa. Pai, amigo de todos nós, amparai-nos na caminhada. Quando nossos pés sangrarem e cansados nos sentirmos, não nos deixes implorar descanso, mas fazei presente em nosso coração o vosso amor, porque só assim serviremos esquecidos de nós. Pai, permiti aos vossos filhos pecadores a força de transformar as areias do desespero e os ventos das dores em coragem para vencer a longa estrada que nos espera. Senhor Deus, Criador incriado, uno e indivisível, fazei de cada ser que passou pelas vossas mãos imaculadas tochas luminosas para clarear os recantos escuros do ódio. Senhor, dentro de nós existe uma fagulha, mesmo minúscula, de bondade. Fazei que ela se desenvolva através do trabalho de amor a todos os sofredores. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e de Jesus, com assistência do nosso mentor espiritual, Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Deise. Que Deus abençoe. Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs. Vamos começar de novo, né? Boa noite. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir para cada irmão e cada irmã pôr a mão assim, na altura do coração, por favor. Um sentimento de pertencimento, um sentimento de que nessa casa, no momento que nós entramos por aquelas portas, a gente foi acolhido, sabendo que essas batidas que às vezes a gente consegue escutar ao colocar as mãos, ou mesmo que a gente sabe que ali está pulsando o amor, está pulsando esperança, está pulsando fé, que a gente consiga se concentrar agora de uma maneira que a gente consiga entender o quanto somos importantes para Deus, o quanto somos importantes para alguém que talvez nos espera lá no nosso lar, ou se não está alguém nos esperando no nosso lar, mesmo assim, alguém necessita de um sorriso nosso, de um abraço nosso, alguém necessita do trabalho que nós oferecemos em sociedade. Que a gente consiga, nesses instantes em que aqui estamos, num sentimento de gratidão por ter a oportunidade de escutar esse evangelho, num sentimento de gratidão por ter a oportunidade de estarmos aqui e agora. A gente diz, obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada a meu anjo da guarda que nunca me abandona. Mesmo quando muitas vezes eu esqueço de escutar. Mesmo quando muitas vezes ele diz, quem sabe esse caminho, meu irmão,
Daí a gente vai por outro e depois a gente pensa assim, eu deveria ter ido para aquele outro lado. Só que daí no outro dia vem de novo aquele anjinho da guarda, aquele mentor e continua ali, persistindo, porque ele não está por obra do acaso e não está a passeio ao nosso lado. Ele está porque Deus confiou. Assim como aquela mulher que a gente gosta de falar tanto dela, né? A gente sempre está falando, não só nessa casa, mas em todas as casas de orações que a gente vai, a gente fala. Aquela que derrama pétalas de rosas aonde o seu nome é falado. Aquela que não está longe, por mesmo sendo o espírito evoluído. Aquela que está perto. Aquela que disse um sim que mudou tudo. Aquela que disse um sim, através do sim brotou o amor. E o amor é Jesus e ela é Maria de Nazaré. Essa mulher que todos os dias cobre todos nós com o seu manto. Essa mulher que pega-nos nas mãos, mesmo que muitas vezes a gente não consiga perceber. Essa mulher que às vezes na insônia que nós estamos em um quarto escuro, às vezes pensando em desistir daquilo que tem muito ainda para vir de felicidade ou de luz, mas que naquele momento parece ser tudo escuro. Ela de algum jeito envia um anjo e no outro dia a gente está mais uma vez pronto para seguir e para caminhar. Essa mulher que hoje a gente abre essa fala agradecidas por ter Maria, sim, como irmã, como muitos dizem, ter Maria como mãe, como outros dizem, mas acima de tudo, ter Maria como exemplo do sim. E hoje, nessa noite, quem quiser já tirar a mãozinha do coração pode tirar, e hoje, nessa noite, a gente vai falar também sobre um sim. Porque, na verdade, todas as vezes que nós viemos aqui, meu irmão, falar, independente do tema que a gente está se propondo, sempre tem o sim dela. É o sim dela que muda tudo na nossa vida. É esse sim que nós damos diariamente na nossa vida. Todos os dias em que nós acordamos, acredite, mesmo que a gente não fale a palavra sim, a gente dá um sim. A gente dá um sim quando vai pegar o carro e dirigir. A gente vai dar um sim se a gente vai ir com mais velocidade ou não, se a gente vai prestar atenção ou não. A gente dá um sim se a gente vai ter mais cuidado. A gente vai dar um sim se eu vou olhar mais para o meu irmão que pode estar em sofrimento. A gente vai dar um sim se eu vou ter mais empatia com o outro. A gente vai dar um sim se eu vou ter mais respeito. Mas a gente vai dar um sim para a vida. Nós estamos no Setembro Amarelo. E nesse mês se fala muito sobre a prevenção que ajudar da vida, né? A gente fala muito em prevenir, a gente fala muito na questão do suicídio. Aliás, até essa palavra suicídio, ela parece ser tão assustadora, que acredite, muitas vezes, em muitos lugares, não se quer se falar sobre suicídio, a palavra suicídio, porque automaticamente muitas pessoas acreditam que ao falar no suicídio, a pessoa que está com pensamento suicida, ela vai cometer. Quando, na verdade, nós entendemos diferente. Pelo contrário, nós temos que acolher muitas vezes esses pensamentos e dizer o seguinte, que a vida, ela continua. E se hoje, por uma dor, aquela dor insuportável que muitas vezes tem sim em nós, se hoje, por causa de um desafio, por causa de uma perda, se hoje, por causa de algo que está acabando com os nossos dias, eu tomo essa atitude e resolvo tirar essa vida,
nada adianta. Porque o sofrimento continuará para onde a gente for. E ainda levaremos esse sofrimento sem ter a oportunidade de trabalhar esse sofrimento aqui na Terra. Porque nós já não temos mais o nosso corpo físico. Mas aí alguém pergunta, tá, mas e aqueles irmãos que por ignorância cometeram esse ato? Nós sabemos pela doutrina espírita que não é algo fácil de se passar, não. Não é algo que é da noite para o dia que acaba o sofrimento daquele irmão. Infelizmente, nós sabemos que há dor, nós sabemos que há agonia, mas nós sabemos que há o amor de Deus, que acolhe todos. E daí entra Maria, que diz nas obras que trabalha também no Vale dos Suicidas, aonde vai resgatar. E a gente pode dar exemplos, como o próprio exemplo de Judas, quando Maria foi ao encontro de Judas e trouxe para um outro plano. Judas, aquele que traiu seu próprio filho. Então Maria, essa mulher que trabalha também nesses lugares, Maria, essa mulher que muitos relatos também, em certos horários do dia, com as suas falanges, vai até os lares, vai até os hospitais, acolher todos nós. Nada mais é para que a gente se sinta valorizados no sentido de que tem uma mãe, tem uma irmã, daí depende de cada religião, depende de cada crença, depende do que a gente pensa, mas tem uma mulher que disse sim à vida e também deseja que todos nós possamos dizer sim à nossa vida. Mas por que falar isso? Porque aqui não tem ninguém com pensamento suicida. Para que falar isso? Para também aqueles desencarnados. Para também se a gente ver um amigo que está depressivo. Para também a gente dizer sim para a alegria. A gente sabe que a felicidade não é desse mundo. Opa, mas só um pouquinho. Dependendo do jeito que a gente vai encarar tudo, por isso é a importância do estudo, como o nosso irmão fez o convite. A felicidade não é desse mundo. Aquela felicidade que é completa. Porque nós não vamos ser felizes de uma maneira assim, ó, tão pura nessa existência, diante de tantos desafios. É só a gente ligar a televisão que a gente vai ver que não tem como ser feliz de uma maneira tão pura. Será que eu vou ser feliz sabendo que tem crianças passando fome, sendo bombardeadas? Será que eu vou ser feliz sabendo que hoje ninguém mais se entende por diversas questões que não vem nem o caso aqui? Será que eu vou ser feliz sabendo que crianças não estão podendo ser mais crianças? Será que eu vou conseguir ser feliz completamente sabendo que o pão falta em milhares e milhares de famílias? Então, nesse sentido, não tem como ter aquela felicidade pura, mas tem como nós sermos alegres diante da paz que a gente traz para os nossos corações. E que paz hoje eu posso trazer para o meu coração, para que também eu não fique sendo uma pessoa depressiva. Uma pessoa que só vive triste. Porque há sim os desafios, há as tristezas, sim, mas há também o equilíbrio. Eu não pensar e dizer assim, isso não é comigo. Isso está acontecendo lá no outro país. Isso está acontecendo lá em outra cidade, não tem nada que ver. Eu estou bem, minha mesa está farta, eu tenho saúde, né? Então não é comigo. Não.
É com a gente, sim. Porque se não fosse com a gente, não teria questão no livro dos Espíritos sobre a lei da sociedade. Se não fosse com a gente, Deus não dizia, amai-vos uns aos outros, seja caridosos. Se não fosse com a gente, simplesmente a gente ignoraria. E não é assim. Até porque muitas vezes é com a gente. Porque às vezes aquilo que nos acontece, a gente precisa também do outro. Pode ser a pessoa com maior bens possíveis. Pode ser a pessoa que está esbanjando saúde. Em algum momento, ela precisa do outro. Então, isso se chama também amor. Esse amor que muitas vezes se fala da boca para fora. E a gente nota, e nós falávamos ontem, em outra casa espírita, que parece que quando se fala em amor, a gente fica meio assim, vai se abaixando, de que tipo de amor é esse? Será que nós falamos tanto? É o amor. Ah, mas é o amor do toque? Também? É o amor do olhar? Também? É o amor que tu não faz nada, simplesmente não consegue fazer nada porque aquela pessoa às vezes não colabora, não te dá uma abertura para te fazer algo por ela, mas você pode fazer uma prece, é amor. É o amor que cura muitas vezes, mas sempre o amor vai curar? Nós estamos fazendo um trabalho agora que está no forno, aonde a gente vai escutar um relato, aonde foi feito o pedido para mim escutar um relato de uma menina. Eu ainda quero eu quero ter a chance de conseguir chegar a tempo e falar com essa menina. E ela estava com câncer quando a gente começou a fazer esse projeto, e agora chegou a oportunidade de talvez eu conseguir me encontrar com ela em outra cidade para a gente conversar. E eu pensei, ela quer tanto conversar, ela vai falar sobre a cura dela, né? Ela se curou, tudo mais, até porque então, até aquele momento, ela tinha se curado. E daí agora eu combinei os detalhes com ela, e ela disse assim, ó, só que nesse dia eu vou fazer a químio. E eu fiquei, e agora o que eu faço, né? O que eu pergunto? Eu disse assim, tu tá em tratamento? Porque ela quer que conte a história dela. Ela quer que fale sobre a história dela. Então, ela pegou e disse assim, sim, eu estou em tratamento. E eu quero muito contar, daí já me adiantou, enviou algumas coisas já para falar. E a minha surpresa foi que ela não vai contar mais, o testemunho dela não vai ser sobre a cura. Porque agora ela já curou o câncer de mama, mas agora ela está no pulmão, na cabeça, e agora em outro eu não lembro, mas está com 3 lugares o câncer. E eu pensei, mas e agora como que a gente vai fazer, né? Tu quer deixar para outro lado? Eu disse, não, eu preciso contar urgente. E eu preciso urgente encontrar. Então aquilo ali para mim me chamou a atenção de como às vezes a gente vem aqui falar sobre amor, sobre cura, e como tem pessoas aí fora que são exemplos de fé. Essa menina, para mim, de 20 e poucos anos que ela tem, ela é exemplo de fé, de superação. Ela disse, eu não sei se eu vou ser curada. Ela disse, olha, Deise, é bem possível que eu não seja, por isso que eu preciso que tu venha. Mas eu preciso falar sobre a minha fé. Eu preciso falar que eu encontrei forças em Jesus. E como esse projeto é sobre Maria, eu encontrei a força nela. Então, quando a gente pensa, escuta sobre isso, a gente pensa assim, ó, é claro que não dá para pegar e medir as dores, eu sempre falo isso, né? Não é porque a minha cabeça aqui está doendo, vamos dar um exemplo, e a cabeça do irmão aqui também está doendo. Daí ele diz assim, ó, estou sentindo 5, né, um valor de dor, vamos supor. E daí eu vou dizer assim, eu estou sentindo 8, mas a dor é a mesma. Então, cada um sente de um jeito. Mas quando a gente vê histórias assim, a gente fica se perguntando, será que o que eu estou passando hoje não vale a pena a gente refletir mais?
Não vale a pena a gente trazer para dentro dos nossos corações mais força, mais ânimo, para seguir nesses dias que às vezes é tão desafiador? Porque se tem alguém aqui, nessa noite, que quer de alguma maneira mudar o lugar que está, e eu não estou falando o lugar físico aqui, se alguém pedir paciência nessa noite aqui, eu vou dizer um negócio, Deus vai escutar. Isso a gente sabe. Mas amanhã nós vamos ter que praticar. Eu quero paciência, eu preciso ter paciência, ok. Mas para te ter paciência, tu vai ter que praticar a paciência. Para a gente mudar, a gente precisa sair do lugar que nós estamos. Para a gente se transformar, nós precisamos sair daquele lugar que nós estamos. E isso a gente vai entendendo quando muitas vezes a gente se pergunta, mas eu caio sempre nisso. Nos atendimentos fraternos, que às vezes a gente acompanha, sempre, e isso não é só quando a gente acompanha, com nós mesmos, às vezes trabalhadores espíritas, que aliás, não são perfeitos, né? Não sei aqui, mas lá na minha casa não é. Eu, pelo menos, assim, acreditem, né? Não precisa dizer, porque hoje em dia tem rede social, mas acreditem, aqui a pessoa não é perfeita. Ela só é um instrumento com poucas limitações para vir aqui falar, porque eu decidi que ia falar de Cristo. E enquanto me for permitido, eu vou falar de Cristo. Mas a gente não é perfeita. E muitas vezes a gente cai sempre na mesma, está caindo sempre na mesma. E daí a gente fica pensando, tá, não, peraí, tem alguma coisa errada. É sempre esse ponto. Daí um é relacionamento, outro é questão financeira, outra é questão profissional, outra é questão que sente uma tristeza profunda, não sabe de onde vem. Aí que tá. É aí que é preciso ser trabalhado. Então, nessa noite, eu vou dizer um negócio que talvez a gente nunca tenha se dito na doutrina espírita, mas Jesus vai falar com nós. Jesus vai falar com nós. Só que sabe como é que ele vai falar com nós? Ele vai tirar totalmente nós desse momento que nós estamos nesse lugar. Eu quero sair do lugar que eu estou hoje. Está acontecendo sempre as mesmas coisas comigo, então se preparem, meus irmãos. Porque ele vai movimentar. Ele vai movimentar, porque nós não vamos mudar a situação que nós estamos se nós não sairmos do lugar. Um exemplo. Tem alguém sentado ali na primeira cadeira, né? Não tem, mas vamos supor que tem alguém sentado ali na primeira. E ele quer ir para lá, de alguma maneira ele quer ir para lá. E ele está tentando ir, há tempos ir para lá e não consegue. O que vai ter que acontecer? Ele vai ter que levantar, ou alguém vai ter que tirar ele de alguma maneira, e ele vai ir para conseguir chegar lá. Só que talvez sair dali e ir para lá seja de medo. Porque o diferente dá medo. Talvez chegar até ali, sair dali e chegar até lá, cansa. Porque sim, às vezes cansa. E nós queremos tudo muito rápido. E a fé, ela não acontece assim. A fé é algo que a gente vai, aos poucos, internando dentro de nós, até que a gente tem certeza. A gente tem certeza. O horário já está no nosso tempo aqui, mas gostaríamos de dizer para cada irmão, encarnado, desencarnado, que hoje, exatamente agora, faltando alguns minutinhos para as 8 horas, é o dia e o horário mais importante das nossas vidas, porque esse é o momento que a gente tem. Gostaríamos de dizer que todas essas mensagens que chegam aqui é com muito carinho, é com muita gratidão, é com muito respeito. Embora seja assim dentro das nossas limitações, vem com aquela inspiração de que sempre quando a gente chega nessa casa, essa casa, a equipe espiritual faz um trabalho tão bonito, que seria interessante de alguma maneira se a gente pudesse colocar num telão e mostrar tudo assim, ó, o que está acontecendo aqui, ó. Nós talvez teríamos ainda mais fé
de que não entramos aqui por acaso. Nós teríamos mais fé que muitas vezes aquela coisinha no ombro que a gente sente, aquele alívio, aquele soninho que vai dando. Claro, às vezes é para distrair da palestra, porque a palestrante é chata mesmo, né? Mas muitas vezes é um remédio. Muitas vezes é sim algo para nos proteger. Muitas vezes é para dizer assim, ó meu filho, minha filha, agora ainda não vai ter a cura, mas vai ter o alívio. Ó meu filho, ó minha filha, talvez esse problema não se resolva agora, mas não desiste, porque está quase. Falta pouquinho. Anda só mais um pouquinho. E nesse mês, se você vê um amigo, uma amiga, algum familiar que esteja passando por um momento de tristeza, abraça. Abraça. Se não quiser abraçar, dá um aperto de mão e diz assim, ó, tu não estás sozinho. Esse é o pedido que a gente faz, né? Porque a vida ainda é e sempre vai ser extremamente importante. Se nós estamos aqui, é porque alguém confiou por nós estarmos aqui. Afinal, somos filhos de Deus, somos pessoas completamente amáveis e essa nossa mensagem dessa noite a gente deseja, então, que a espiritualidade continue nos envolvendo com todo o amor que a gente recebe aqui nessa casa. Seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Deise. Possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos, asilos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os males físicos e espirituais. Vontade de evoluir. Senhor Deus, dá-me mais instrução espiritual, mais meios de quebrar as correntes que me prendem ao atraso, a uma visão estreita de mim mesmo e do mundo. Tenho essa necessidade porque hoje vejo quanta luz poderia ter e ainda não tenho. Quanta alegria poderia sentir e ainda não sinto. Quanta sabedoria e amor ainda não adquiri. Põe em minhas mãos, ó Deus, um arado poderoso que revolva as terras endurecidas da minha vida. Dá-me uma força de vontade que mude a minha maneira de ser. Remova os pensamentos acanhados, oriente minha emotividade e me facilite usar os pendores do Espírito para o bem e a sabedoria. Abre-me os olhos para a vida, a luz, as grandezas e belezas que tu tens. Ao pensar dessa forma, ao me ligar a ti, nesta prece, começam a surgir as mudanças agradáveis que me levam a ter melhor ideia de mim mesmo e melhor liberdade de interior. Rendo-te graças por isso. Obrigado, Deus, muito obrigado. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Que assim seja.